Olá, meu nome é João Vitor Martins, vim aqui apresentar o trabalho final de programação Web 2 da nossa pós-graduação em desenvolvimento Web Mobile. Bom, nosso programa é em ASP.NET, né? E agora eu vou mostrar aqui o programa em funcionamento, depois eu vou lá no código, assim como as instruções pedem, né? Então, vou sair aqui, vou mostrar a primeira página. Aqui no Home e na parte de privacidade eu não mexi, porque eu dei o foco no profissionais e pacientes. Então, quando eu clico aqui, tanto em um quanto em outro, ele já me manda aqui para a página de login. Não consigo acessar sem estar logado. E aqui eu tenho um registro geral, que não é nem médico nem paciente. Eu usei isso daqui basicamente para poder cadastrar os usuários que eu alterei as roles manuais lá no banco de dados, né, para o gerente geral, médico e gerente nutricionista. Mas fora isso eu tenho o registrar médico, né, que eu tenho um registro como qualquer um, e os campos de profissional para cadastrar um médico, e aí aquele cadastro automático na role de médico. O de nutricionista a mesma coisa também, dando acesso à role de nutricionista. Eu vou entrar aqui como admin, que seria como gerente geral aqui, só para já poder mostrar. Então, entrando aqui na parte de profissionais, dá para ver que eu tenho 2 médicos cadastrados e, e no paciente eu não consigo acessar, acesso negado. Porque quem pode acessar paciente são apenas os médicos e nutricionistas que cadastraram os próprios pacientes. Então, cada profissional vê o paciente que cadastrou. Então, aqui na parte profissional, dá para ver aqui que eu tenho 2 aqui, um como nutricionista, tá como médico total aqui, mas eu cadastrei lá como Nutri, a role dele é nutricionista. E temos os 2 aqui. Então eu posso editar aqui, vou botar, sei lá, Nutri teste, e lembrando que ele pode editar o CPF, então de 1 aqui vai passar para C3. Acho que está com breakpoint aqui, deixa eu tirar, continuar. Beleza, então aqui virou NutriTest 3, e eu posso editar todos os outros campos aqui também. Médico, a mesma coisa, lembrando que também que está pegando já certinho o contrato, mas a cidade também, aqui a cidade também está pegando certinho. E é isso, e lembrando que os gerentes eles podem cadastrar, trocar, né, o CPF de algum médico. Então aqui eu consigo alterar, deixa eu botar teste aqui só para médico, um edit. Tá aqui, ó, já altera na hora, cidade também. E é isso, e agora eu vou fazer aqui, eu vou apagar, vou entrar em detalhes também, né, que dá pra ver que tá mostrando detalhes de todos aqui. Detalhes, todos os detalhes aqui. E vou deletar os 2 para poder mostrar do zero aqui, breakpoint aqui também. E vou deletar esse aqui também. Beleza, lembrando que na minha deleção aqui, já vou até passar no código para mostrar isso rapidamente. Eu fiz ela deletando, além do próprio profissional, estou deletando também todos os registros do médico-paciente, que faz relação com o paciente, e também todos os pacientes aqui também, além do usuário e do profissional. Porque só tem como ter um profissional logando com o usuário, então o que estava acontecendo antes, quando eu apagava só o profissional, é que a pessoa poderia continuar logando ainda, ela não seria meio que nada no sistema. E o que eu fiz aqui foi apagar tudo, tanto os pacientes, como o registro paciente médico, como o usuário. Então apaga tudo do sistema de fato. Posso passar lá com mais calma depois, passando, mostrando também, mas só para já explicar isso aqui, então os gerentes podem fazer isso. Então agora eu não tenho meio que nenhum profissional. Se eu tentar entrar com algum outro que eu tinha aqui, tipo o gerente médico eu tenho também, ó, login. Ele é a mesma coisa, só que eu não tenho nenhum médico, então não vejo. Paciente, acesso negado. E gerente Nutri também, que é ser o gerente de nutricionista. Profissionais não tem nenhum nutricionista, apaguei todos com geral. E o pacientes aqui também, acesso negado, mesma coisa. Então, realmente só o médico tem acesso. Se eu tentar entrar com um dos meus antigos aqui, ó, o médico 1, que é, por exemplo, é o que eu acabei de excluir, e tentar logar, ele já dá inválido aqui, porque eu excluí todos os registros de fato desse aqui. Então, vou tentar fazer um novo aqui, mas não é por aqui, é pelo registrar médico, né? Então, bota esse e-mail, vou botar o password padrão que eu estou usando aqui. E vou cadastrar qualquer coisa aqui rapidinho, só para poder... Nome médico 1.
só de fato para poder mostrar rapidinho. O ideal seria colocar os dados legais, mas vai assim. Então beleza, então estou cadastrado aqui, então agora que eu posso clicar aqui em pacientes e olhar a minha lista de pacientes, eu não tenho, porque eu acabei de cadastrar, posso vir aqui e criar novo, mas primeiro eu vou vir aqui em profissionais, e aqui de fato, ó, eu só consigo, eu estou vendo só ele, apesar de eu ter só ele aqui, mas depois eu posso, ao andamento dos testes aqui, eu vou mostrar aqui de novo, mas de fato eu só vejo o próprio profissional, então, e aqui na hora de editar também, pode ver que aqui não aparece CPF em lugar nenhum, tem só CEP, porque eu registro isso tanto no front quanto no back-end na hora de salvar. Então, nem se a pessoa conseguir mandar o CPF de alguma forma pelo front, no back-end ele ignorará essa informação, dado que ele não é da role de gerente. Então, beleza. Vou cadastrar aqui um paciente para dar uma olhada. Paciente 1. E aqui eu vou botar qualquer informação de novo. Beleza, então ele veio cadastrado aqui o paciente. Então aqui eu tenho o paciente 1, que é aqui do nosso médico 1. E aqui eu posso ver os detalhes dele normalmente. Dá para excluir, dá para editar, tudo padrão. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou simplesmente sair e vou criar um novo médico, que vai ser o médico 2, password aqui padrão. Beleza, cadastrado aqui o médico 2. Se eu vier aqui agora em profissionais, pode reparar que agora eu só vejo o médico 2. O médico 1 eu não consigo ver porque ele só consegue ver e editar e fazer tudo só ele mesmo. Então aqui eu consigo editar informações sem o CPF, como foi pedido, e ver os detalhes. Aqui eu não consigo adicionar nenhum profissional, eu não consigo editar com CPF, nem deletar, não consigo fazer nada disso, apenas os gerentes conseguem. E se eu vier em paciente, eu não tenho nenhum paciente aqui, mesmo tendo cadastrado lá no médico 1. Aqui lembrando que estou no médico 2, então eu vou sair, vou entrar como médico 1 para conferir tudo se está certinho. Médico 1, login. Quando eu venho em profissionais, só consigo ver o médico 1, normal. E se eu venho em paciente, eu consigo ver o paciente que eu já tinha cadastrado aqui, que é o paciente 1. Beleza, e se eu sair e entrar aqui como gerente médico, que é esse meu usuário aqui, gerentemédico@email.com, vier aqui em profissionais, eu consigo ver o médico 1 e o médico 2 e deletar e fazer os detalhes e tudo mais. Beleza, agora eu vou sair, vou entrar como o gerente nutricionista aqui, que é esse meu usuário aqui, com a role, e não tenho nenhum nutricionista aqui. E paciente acesso negado, já tinha mostrado, então eu vou registrar um nutricionista aqui. nutrium@email.com, minha senha padrão. Beleza, estou com o Nutrium aqui, então eu vou sair aqui antes de cadastrar qualquer coisa. E vou entrar já de cara aqui como gerente nutricionista, profissionais. Está aqui meu nutricionista, eu consigo editar, detalhar e fazer tudo. Da mesma forma aqui, com acesso ao CPF. Vou sair e vou entrar agora também como gerente geral, que é o meu admin aqui. E ver todos os profissionais. Seria o médico 1 e 2 que eu cadastrei e um nutricionista 1. Está funcionando da mesma forma o nutricionista, então eu vou sair daqui, vou entrar, vou aqui pelo nutricionista 1, outro profissional, que só consigo ver ele mesmo. E vou criar um paciente para o nutricionista 1.
Beleza, então eu tenho aqui um paciente para nutricionista, eu consigo editar, detalhar, excluir, consigo fazer tudo aqui normalmente. Vou sair e vou entrar agora, sei lá, como um gerente de nutricionista aqui também, só para ver que continua com acesso negado, continuo vendo nutricionista. Vou entrar aqui como médico 1, por exemplo, também, para ver o paciente. Eu realmente não vazo, continua só o paciente 1 e não o do nutricionista. E se eu voltar aqui para o nutricionista normalmente, podemos ver que ele está aqui, paciente Nutri 1. Então ele está bem separado, toda essa separação, cada um com o seu paciente, com as suas coisas. E a parte legal aqui também que eu acho é que como gerente, pode ser vou entrar como gerente geral, ver os profissionais. Se eu apagar aqui qualquer um, ele está apagando no banco de dados tudo, tanto o usuário do nutricionista 1, vamos supor do médico 1, ele vai apagar o user do médico 1, o profissional médico 1 e também os pacientes dele e as relações do médico com o paciente. Então ele simplesmente deleta realmente todas as informações desse médico de fato. Acho que era isso o funcionamento, deu para ver que todos os gerentes aqui, né? Posso ver o gerente do nutricionista, ver se está aparecendo o nutricionista, né? Gerente Nutri, profissionais, já está aparecendo aqui certinho então, o nutricionista de fato. Acesso negado, acho que eu vou lá para o código já de uma vez. Beleza, acho que uma das partes mais importantes aqui é o controlador, tanto de profissional quanto de nutricionista. Vou começar aqui pelo de profissional. O index aqui é um dos que mais dá um pouquinho de trabalho, né, por separar. Então, apesar de todos ter autorização só quando estiver logado, o index, né, a listagem de fato dos profissionais, só se você tiver alguma dessas roles, né, médico, nutricionista ou dos gerentes. Então, é uma segurança a mais aqui, né. E aí eu vejo aqui, se ele for médico ou nutricionista, eu estou pegando tudo aonde o ID desse médico, o ID user desse médico ou nutricionista é igual ao ID user que eu estou, ou seja, somente o meu profissional que eu estou vendo, a pessoa, se eu sou médico e me cadastrei, só a minha persona como médico, né? Então, ele só pega isso, então aqui não tem como eu pegar outros usuários, sendo médico ou nutricionista, tendo essa role. Se você for gerente nutricionista, o que eu faço aqui, na verdade, é você pegar as pessoas na qual tem um plano nutricionista. Se a pessoa for nutricionista, pega aqui. Poderia pegar pela role também, né? Se a role fosse nutricionista, mas decidi pegar pelo plano. E se for o gerente médico, pego o plano médico total ou médico parcial. E se for o gerente geral, eu simplesmente pego todo mundo, não tem nenhum tipo de where aqui. Os detalhes continuam bem de boa, bem normal. E aí, para eu não poder apagar todo o código, todo a view já pronta da parte de criar, né, dado que ninguém cria de fato pela parte do profissional, e sim lá na parte do cadastro, eu botei uma role fictícia de admin aqui, que eu não tenho nem cadastrado aqui de fato, mas seria como se fosse um super admin do sistema para poder criar por aqui nos profissionais. Então, só para poder deixar aqui, não sair apagando. O editar, ele está normal. Quem tiver aqui pode editar, o profissional que estiver vendo, né, dado que para isso ele precisaria já estar logado e tudo mais. E para mostrar o profissional tem que já estar naquele, então não precisaria de uma validação aqui. E basicamente aqui não tem muita coisa especial. Não, aqui tem sim, minto. Tem a parte da validação do back-end aqui para o médico e nutricionista não atualizarem o CPF. Então, se a pessoa que for gerente de algum tipo aqui, tiver em alguma dessas roles, eu consigo pegar aqui o CPF e mandar para atualizar. Se não, aqui eu não passo o CPF em hora nenhuma. Então, é mais uma validação aí de back-end para poder lidar com isso na hora de editar. Na hora de deletar, só os gerentes podem deletar. E aí está tranquilo, que aqui é o get, né? Então, só lista para mim. E na hora de confirmar o delete, que está a outra parte aqui, onde eu pego o profissional, incluindo o médico, a tabela de médico-paciente. E aí eu pego os IDs dos pacientes dessa tabela, de todas, que já veio associada, né, a esse profissional. Então, estou pegando a tabela e pegando todos os pacientes. E aí eu uso uma transação aqui, onde eu starto aqui a minha transação de fato. E aí eu excluo os pacientes associados, os pacientes correspondentes na tabela paciente, que aqui é a tabela intermediária, aqui o paciente de fato,
Aqui eu removo o usuário daquele profissional e por fim aqui eu removo o profissional e aí eu salvo todas as mudanças e dou um commit, porque se der algum erro a gente consegue dar um rollback aqui e voltar tudo para o lugar em algum momento. Então isso é legal mostrar também. Dito isso, eu vou mostrar a validação do edit aqui, né, do CPF no front-end para não aparecer lá. Então basicamente eu insiro o código aqui do Razor, né, e dou uma variável aqui de roles permitidas, que são as gerentes. E se o usuário tiver alguma dessas roles, aparece para mim o campo CPF, senão o campo nem aparece lá. Então é a validação do front e a do back-end seria aqui na parte de ver se ele está na role de novo e mandar o não CPF e ignorar o não CPF. Beleza, acho que dito isso eu passo para o paciente controller. O paciente aqui tá a mesma coisa, só que aqui a role ele nem basta estar logado, ele tem que ser médico ou nutricionista para estar vendo aqui. Senão, fora isso, vai dar erro em todos os acessos. E aqui mais uma validação a mais aqui no index, né, apesar de já ter na série, porque se ele for um dos dois, eu consigo pegar tudo aqui, né, dos meus pacientes. Mas aí tem um macete aqui, né, que eu pego os pacientes onde quem cadastrou eles são a pessoa do meu ID, né, do próprio ID. Então, eu acesso a tabela médico-paciente aqui e vejo se o profissional que está nessa tabela intermediária de médico-paciente tem um usuário como o usuário que eu estou. Então, para de fato eu pegar só as pessoas do meu usuário aqui a partir desse where aqui. Os detalhes tá na mesma coisa, tá tranquilo também. Create é a mesma coisa, de boa. O que muda aqui são as validações, né, da bind, de botar dentro do try-catch. E também, né, na hora de criar, eu fazer já essa associação aqui de médico-paciente. Então, assim que eu salvo o paciente, eu salvo ele eu dou um new aqui no tabela médico-paciente e salvo um paciente com esse profissional, aqui pegando um get profissional, que é uma função que eu tenho, que eu basicamente aqui pego o first default do profissional que tem esse user que eu tenho, e o paciente que eu acabei de cadastrar, e informações resumidas aqui, que eu botei deixei aqui como estática, né, para não ficar mudando, já que é mais demonstrativo. Legal, e os edits são a mesma coisa também, só com os padrões aqui da Microsoft lá, detalhado nas aulas, dentro de try-catch, mais circulados e tudo mais. Beleza. De resto aqui, o que tem de mudança também, que eu acho que é válido mostrar, são os registros. O registro médico, que foi feito em aula, bem parecido, né? Primeiro os campos padrões de senha, e-mail e tudo mais, e depois todos os campos de profissional. O registro de nutricionista, que está basicamente a mesma coisa. E eu posso mostrar aqui também a função deles, vou mostrar de nutricionista rapidinho, que até deixei circulado aqui, que eu posso mostrar aqui que eu removo, igual nas aulas mesmo, né? Algumas validações aqui de usuário, já que ainda não tem, eu crio na hora. E aqui é a mesma coisa eu faço um contrato navigation bonitinho aqui, com datafin, com tudo mais, faço um profissional e salvo tudo. E interessante aqui que na hora de fazer um usuário, né? Deixa eu só achar aqui, user ID, então, beleza. Aqui depois que eu vejo que ele é válido, eu crio o usuário, eu adiciono ele a role nutricionista, na parte de nutricionista, e o médico eu adiciono na role médico. Acho que é isso, os principais pontos aqui do código, e valeu!